Olá, que Deus abençoe a sua vida. Nós estamos em transmissão ao vivo nessa manhã de domingo, 30 de agosto. Chegamos ao final de mais um mês para a glória do Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós estamos aqui em transmissão ao vivo e nosso culto matinal de consagração, onde estamos com uma série de mensagens com o tema Derrubando os Gigantes da Alma. E hoje nós vamos falar sobre também um gigante que atormenta muitas pessoas, que é a questão do orgulho. Mas antes de iniciarmos aqui o nosso estudo, nós vamos orar, vamos falar com Deus e também no final dessa transmissão do culto nós vamos orar por você. Então desde já, sinta-se abençoado você que está na sua casa, está no seu trabalho, você que está nos ouvindo pela Rádio Caná, estamos pela rádio e também pelo nosso canal no YouTube. Deus abençoe a você que está escrevendo aí no chat, você que está mandando mensagens pelo nosso WhatsApp, tá certo? Ao final da transmissão, vou responder a todos vocês, tá certo? Não tem como responder agora por conta da transmissão aqui ao vivo. Bem, vamos orar então? Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida e depois nós vamos para o momento da palavra de Deus. Vamos orar em nome de Jesus. Feche os seus olhos e ore conosco. Senhor, no nome de Jesus, aqui estamos, meu Pai, mais uma vez na Tua presença. Te pedimos, meu Deus, a Tua bênção. Te pedimos, meu Deus, o Teu agir, o Teu fluir, a Tua graça, meu Deus, a Tua misericórdia. Porque sem Ti nada podemos fazer, sem Ti nada somos. Somos totalmente dependentes do Senhor. Meu Deus, guarda a nossa vida debaixo da Tua potente mão, meu Senhor. Usa-nos para a Tua honra, para a Tua glória. Que cada um que está recebendo, meu Deus, essa transmissão pelo YouTube, pela Rádio Caná, meu Deus, por outra plataforma de áudio que nos retransmita, que eles sejam abençoados, que eles sejam edificados, que eles sejam fortalecidos para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu te peço a Tua bênção, te peço o Teu agir, te peço a Tua glória, te peço o Teu manifestar sobre todos, em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Bem, nós estamos, como já falei para você, com a nossa série de mensagens. No final da transmissão nós vamos orar novamente, tá certo? Nós estamos com a série de mensagens com o tema Derrubando os Gigantes da Alma. Já falamos aqui sobre diversos assuntos, diversos gigantes. Semana passada foi sobre a inveja. E nessa semana nós vamos falar a respeito do orgulho. O tema é: o orgulho retarda as bênçãos. Olha só, o orgulho retarda as bênçãos. Mas o orgulho não é algo bom, Rafael? Nós vamos ver sobre isso. Tanto a questão positiva como negativa, que a Bíblia ela vai falar sobre isso. E o texto que nós vamos ler, o texto base, sobre um personagem muito conhecido quando se fala de orgulho. Ah, Rafael, já sei, é Satanás. Não, não é Satanás. Mesmo que ele seja, digamos, o exemplo maior, o exemplo clássico de soberba, mas não é ele. É um personagem que está em 2 Reis, capítulo 5. Você vai abrir a sua Bíblia, nós vamos ler aqui alguns versículos e boa parte da lição nós vamos falar sobre ele, que é sobre o general Sírio Naamã, é o general da Síria, onde nós vamos aprender sobre essa questão do orgulho, tá certo? Então vamos lá, 2 Reis, capítulo 5, nós vamos ler o versículo 1, depois vamos para o versículo 9 e 10, e depois nós vamos aqui dissertar, vamos aqui fazer um comentário sobre essa lição, tá bom? Sobre o personagem da lição de hoje, que é Naamã. Diz assim a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque ele, o Senhor, dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Vamos agora para o versículo 9 e o versículo 10. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Para você que não conhece essa história de Naamã, o rei da Síria, houve um período entre quando o povo de Israel estava se desviando dos caminhos do Senhor, e Deus usou
Naamã, como diz aqui, nós lemos no versículo 1, Naamã, que Deus deu vitória ao rei da Síria, através aí do seu general Naamã, contra Israel, o reino do norte, porque o reino de Israel, o reino judeu, era dividido em dois reinos, do norte e do sul. Do norte era Israel e Samaria, e o reino do sul era Judá, era da tribo de Judá, o reino do sul. E então, quando o povo estava em desobediência aqui na época do rei Acabe, o reino do norte, houve esse confronto e Deus deu vitória aos sírios através de Naamã. Então Naamã, ele era um general, comandava ali as tropas do seu exército, era um homem poderoso, era um homem forte. Aí você prestou atenção no detalhe no final do versículo 1, olha só, diz assim: o Senhor dera vitória à Síria. O Senhor aqui com S maiúsculo, é o Senhor, o nosso Deus. Era ele herói da guerra, herói, um homem que as pessoas se espelhavam, olhavam para ele e viam um exemplo de vitória. Mas olha o final, porém leproso. Quantas pessoas, elas estão assim, elas têm ali as suas qualidades, as pessoas olham para ela, as pessoas se sentem orgulhosas por isso, não é sobre o tema da lição de hoje, mas era leproso. Ele tinha uma enfermidade, que a lepra era uma doença que deixava a pele esbranquiçada e com tumores, e deixava a pele sensível, cada vez mais sensível. E o leproso deveria viver isolado dos suas famílias, dos seus amigos. Mas, nesse caso aqui, Naamã, ele vivia na sua casa e vivia isolado. Ele era uma pessoa que tinha esse defeito, tinha essa enfermidade. E quantas pessoas hoje em dia são assim? As pessoas, elas vivem de aparências. Quantas pessoas têm seus carros, têm suas mansões, têm seus empregos, são bem-sucedidos, mas sempre há uma lepra em suas vidas. Sempre há uma dificuldade, sempre há uma enfermidade. O que é essa lepra no caso? Pode ser a pessoa tem tudo, mas vive mal no casamento. A pessoa tem tudo, mas tem um vício das drogas. A pessoa tem tudo, mas tem um ressentimento com alguém, não dorme, tem um rancor. É algo que está impedindo a pessoa de receber a vitória. Mas a vitória, como o texto aqui, o tema da lição, o orgulho retarda as bênçãos. Quando o homem, ele não se coloca na posição de reconhecer o seu erro, de reconhecer a sua fragilidade, de reconhecer que ele tem que tomar uma atitude com relação àquilo que está deixando mais ainda para baixo, ele vai retardar as bênçãos na vida dele. Ele vai ficar com aquele orgulho. Não, eu sou assim, eu aguento, eu consigo. Mas nós vamos ver um pouco mais sobre Naamã daqui a pouco. Nós vamos falar o que a Bíblia ela fala com relação ao orgulho. Mas vemos aqui o versículo 1. Depois Naamã, o texto vai dizer que Naamã, ele vai ao rei da Síria, ele pede ajuda ao rei da Síria, o rei da Síria não pode fazer nada por ele. Então ele pede cartas ao rei da Síria para ir ao rei de Israel, porque ele sabe de uma das suas criadas, que durante uma dessas invasões a Jerusalém, ele pegou uma dessas servas e levou junto com ele. E essa serva diz que conhece o homem de Deus, o profeta que está em Israel, que pode curá-lo, pelo poder de Deus. E Naamã, ele vai ao rei de Israel. O rei de Israel diz: eu não posso fazer nada, mas tem o profeta Eliseu aí que pode. Se você for até ele. Então Naamã chega diante de Eliseu e, como lemos aqui o texto, Eliseu nem sai da sua casa, ele manda um mensageiro. E o mensageiro diz: olha, o profeta manda te dizer, vai no rio Jordão, te lava 7 vezes, dá 7 mergulhos. E quando você fizer isso, você vai ser curado. Naamã, ele pensou que ia ser recebido pelo profeta. Naamã pensou que iria ser feito um ritual miraculoso para ele ser curado. Quando ele ouve aquela resposta que aos olhos dele, aos ouvidos dele, foi uma resposta tola, foi uma resposta muito simples, aí o orgulho, ele, por um instante, por um mínimo de instante, aquela lepra dele saiu, entre aspas, e deu vazão ao orgulho. Será que não é Abana e Farfá, os rios melhores
na Síria, eu vou mergulhar nesse rio sujo, Jordão, para eu ficar curado? Olha Naamã, olha o orgulho do homem, nós vamos aprender sobre isso. Diz assim, o orgulho, ele é bom em um sentido, a Bíblia vai falar do pecado, do orgulho, mas no sentido positivo, digamos assim, o orgulho, ele tem um lado bom. Um exemplo, você se orgulha de você ali ter o seu filho que é estudioso e passou numa faculdade. Você se orgulha por isso, não é? É um orgulho bom, é uma questão de um sentimento de dignidade, como diz aqui a lição. É uma questão de dignidade. Você se esforçou, você fez um concurso e você passou, então você se sente orgulhoso por aquilo, você se sente feliz, dignidade, apenas isso. Mas a Bíblia fala com relação ao orgulho, com relação ao pecado. O ruim aqui é o exagero. Vamos aqui usar esse mesmo exemplo. Você tem um filho, passou no concurso, passou lá na faculdade, conseguiu lá a sua meta. O meu filho é o melhor de todos. Ninguém chegou na posição dele. Isso é o ruim. A questão ruim. Que Deus ele não se agrada disso. É a soberba. Nossa, somente eu consegui comprar. Eu tenho esse carro aqui do ano 2020. O único que tem um carro na empresa, nesse modelo, sou eu. Os outros da empresa carros antigos, somente eu que tenho esse carro. Orgulho ruim. É o ponto negativo. É o outro lado da moeda, é o exagero. Quando não é o 8, é o 80, como se diz. Não é verdade? Então o orgulho ele tem esse ponto positivo e também o negativo. Que leva a pessoa à soberba. Questão de Naamã. Veja, Naamã ficou soberbo. Ficou arrogante, presunçoso, menospreza o próximo. Menospreza porque Naamã, quando ele ouviu aquela resposta, ele menosprezou a Eliseu e até o mensageiro. Será que Abana e Farfá não são melhores do que o Rio Jordão? Olha o menosprezo. Olha o orgulho, olha a soberba. É isso. Como nós vimos na lição passada, que a inveja e o ciúme andam juntos, o orgulho e a soberba também. Formam, entre aspas, um belo casal. Não é assim? Então Naamã, esse rei da Síria, esse general da Síria, ele estava nesse sentido da lição. Um orgulho. Mas esse orgulho dele sabemos que vai ser quebrado e nós vamos ver mais um pouco na frente. Então, tem uns extremos de que essa questão positiva e negativa, mas também com relação a você mesmo, com relação à minha pessoa. Tem uns extremos. Por exemplo, você tem valor. Tem até uma canção que diz, você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Então, você, diante aí da sociedade, você tem valor. Porque o outro lado da moeda, de que não tem valor, é que as pessoas, elas têm um complexo de inferioridade. Eu não sou ninguém. Eu sou um zero à esquerda. Eu nasci para ser pobre. Eu nasci para mendigar. Olha só. Aí já é o outro lado da moeda. Ao invés da pessoa ela se valorizar, ela saber que tem um valor, que Cristo ama, que Jesus ama, que Jesus chama para ser um vencedor, aí a pessoa tem um lado complexo da inferioridade. Ei, se você é uma dessas pessoas que estão acompanhando, está assistindo, está ouvindo essa mensagem, essa reflexão, esse estudo bíblico sobre derrubando o gigante da alma, que esse gigante do complexo da inferioridade seja derrotado da tua vida. Porque você nasceu para ser um vencedor. Deus te chama para ser mais do que vencedor. O vencedor, ele vence as coisas naturais da vida. Até uma pessoa que não é crente, ela consegue vencer. Quantas pessoas tem aí que são grandes empresários, são pessoas de sucesso, atletas que não são crentes, são vencedores. Mas o mais que vencedor, esse aí, ele vence aquilo que o homem natural não consegue vencer, que são as questões espirituais, que são as batalhas da vida. O homem espiritual, ele vê aquilo que o homem natural não vê. Ele enxerga aquilo que o homem natural não consegue enxergar. Ele tem uma visão otimista, positiva da vida. E ele faz com que a sua vida ela progrida, ela não venha a ser uma vida regressiva, mas progredir, indo para frente, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então você tem valor.
O que não pode acontecer é você ter um complexo de inferioridade. E diante de Deus, nós devemos ser o quê? Humildes, não orgulhosos. Aí entra a questão de Satanás. Satanás, ele era o anjo de luz, era o aferidor da medida, como está lá em Ezequiel capítulo 28. E ele quis ser mais do que Deus. Olha, diante de Deus, o Criador de todas as coisas, do grande eu sou, ele quis ser maior do que Deus. Deus o abateu, porque Deus, ele não suporta o soberbo. Deus não suporta o orgulhoso. Não. Mas Deus, ele se agrada dos humildes. Aquele que se humilha, Deus exalta. Mas olha, é Deus quem vai exaltar. É Deus quem vai elevar. É Deus quem coloca no lugar de destaque, não é o homem. Então sempre espere a recompensa de Deus. Não espere a recompensa do homem. Deus está falando a sua vida. Está falando com a minha vida, está falando contigo. Espere a recompensa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E Naamã estava esperando a recompensa do homem. Naamã esqueceu que quem deu vitória a ele naquela época foi o Senhor Deus. Ele esqueceu porque agora ele estava esperando no homem, ao invés de esperar em Deus. Quantas pessoas estão assim? Esperando no homem. A tua expectativa está no teu patrão. A tua expectativa está em um amigo que te prometeu um emprego. A tua expectativa está na melhora da economia do Brasil. Não. A tua expectativa deve estar em Deus. Somente no Senhor. Diante de Deus, nós devemos colocar como humildes. Não como soberbos, não como o diabo. Eu posso, eu consigo, eu sou o melhor pastor, eu prego bem, a minha igreja aqui tem 10 mil membros. Eu estou aqui em uma igreja, agora a pessoa se coloca como ovelha. O meu pastor aqui, ele é o pastor que tem mais sucesso, é o pastor que consegue vidas. Ei, tudo é Deus. Se não for Deus na nossa vida, não conseguimos nada. Então, abate, remove o orgulho da tua vida e deixa o Senhor reinar humilde. Ele é humilde. Mateus 11 fala que ele é manso e humilde de coração. Então, nós vimos aqui a questão do orgulho. Que o seu lado prejudicial, o seu lado positivo, que você tem valor, você deve se valorizar, mas não se supervalorizar, porque são os extremos. A pessoa se supervaloriza, a pessoa tem um complexo de inferioridade. Não, nós devemos ser flexíveis. Nós devemos ter a nossa vida com dignidade, com respeito, com temor diante de Deus, que Ele nos faz mais do que vencedor. Então, prosseguindo aqui no estudo, nós vamos ver que a Bíblia, ela trata que o orgulho, no geral, é um pecado. É um pecado. Você vai abrir em Provérbios capítulo 21, versículo 4. Vamos lá? Vamos aqui para aprender da palavra do Senhor. Provérbios capítulo 21, versículo 4. Veja aí o que a palavra do Senhor ela vai nos dizer nesse dia, nessa hora. Tá bom? Estamos falando a respeito do orgulho retarda as bênçãos. É um gigante a ser derrotado da nossa vida. Provérbios 21, versículo 4 diz assim: olhar altivo, ou seja, um olhar soberbo, e coração orgulhoso, olha o orgulho aí, olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. A lâmpada, o caminho dos perversos é pecado. Olhar altivo, soberbo, coração orgulhoso. Coração aqui não é o órgão, é a sede dos seus pensamentos, sentimentos, vontades. É o coração orgulhoso. A pessoa é altamente orgulhosa, soberba, menospreza o próximo. É uma pessoa arrogante. Uma pessoa que diz: eu não preciso de você não, eu sei resolver isso aqui sozinho. Não me ajuda não, eu sei fazer. Não preciso me envolver com outras igrejas. Eu não preciso ter o meu ministério. Deus me chamou. A pessoa enche a boca e diz: Deus me chamou, eu sou pastor, não preciso me envolver com outras igrejas. Você pensa assim, você que é pastor? Sinto muito. Porque a própria palavra diz em Provérbios 11, em Provérbios 18, que o solitário insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Quando os pastores estão assim, isolados, vivem numa ilha, não se misturam, não vou dizer se misturar, mas se envolver, melhor dizendo, não se envolvem com outros ministérios, não crescem espiritualmente. Pastor que não senta para aprender da palavra. Sabia disso? Tem pastor que não senta para ouvir a palavra. Tem pastor que só ele prega. Quando ele está pregando a palavra, aí ele só
um outro irmão só prega na igreja dele se ele ficar doente. Ah, eu estou doente, bota irmão para pregar. Meus irmãos, o orgulho, ele não atinge só as pessoas que não são crentes. O orgulho atinge, olha, se eu der vazão, diabo age na minha vida. Faz com que eu seja orgulhoso. Então nós devemos o quê? Temer a Deus. Lembra? Dignidade, humildade. Reconhecer diante de Deus que não somos nada diante dele. Diante do Senhor. Porque ele nos criou a coroa da criação de Deus. Nós temos um valor diante do Senhor com relação às pessoas. Então nós devemos ter cuidado com isso aqui. Coração orgulhoso, olhar altivo, a lâmpada dos perversos são pecado. E tem um outro versículo que é mais forte ainda, você vai voltar um pouquinho, no capítulo 16, versículo 18. Veja só o que a palavra diz. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda. Preste atenção, a soberba precede a ruína, e a altivez de espírito a queda. Você diz assim, você pode analisar assim. Tem um caso, não vou citar nomes aqui, mas você deve saber. Tem um caso, a pessoa ali errou porque o cônjuge matou o outro, está sendo acusado de matar o outro, né? A esposa do pastor mandou matá-lo. Esse foi o pecado dela. Não, o pecado dela não foi isso, foi a consequência. Foi a consequência, porque o pecado, sabe onde foi? Foi na soberba. A soberba precede a ruína. Então a soberba, ela veio antes do ato concreto do assassinato. Não precisa aqui citar nomes que você deve saber quem é. Mas, questão de adultério. Ah, o pastor foi pego no adultério, o pecado dele foi adultério. Não. O adultério foi a consequência, o pecado dele foi a soberba. A soberba precede a ruína e a altivez de espírito a queda. Então soberba e orgulho andam juntos. Eu sei até onde eu posso chegar, olha o orgulho, né? A pessoa chega, respira, fica com o peito inchado, o peito para frente, demonstrando que pode tudo. Só quem pode todas as coisas é Deus. Se nós não nos guardarmos, nos resguardarmos debaixo das asas do Onipotente, meus irmãos, nós não aguentamos. Por isso devemos estar em obediência, em submissão, em humildade. Não deixar que a soberba, não deixar que o orgulho venham a retardar as bênçãos na nossa vida. Porque senão é um passo para frente, 3 para trás, um para frente, 3 para trás, e nós nunca vamos prosperar, nunca vamos progredir na vida. Então vemos esses versículos, Provérbios 21:4, Provérbios 16:18, que fala a respeito que o orgulho é um pecado. Deus, ele abate os soberbos. Já falamos sobre isso. E agora vamos voltar sobre a questão de Naamã. Naamã estava ali com o coração soberbo, orgulhoso. E diz, nós vamos falar agora sobre os erros de Naamã. Quais foram os erros que ele cometeu? Vamos ver aqui, vamos analisar aqui ponto a ponto. O primeiro, ele procurou a pessoa errada. O orgulhoso procura a pessoa errada, sabia? Qual foi a atitude de Naamã? Foi procurar primeiro o rei da Síria, não posso fazer nada. Foi procurar o rei de Israel, não posso fazer nada. Quantas pessoas são orgulhosas e procuram o local errado? Me dê um exemplo, Rafael. Além aí de Naamã, bem, as pessoas dizem assim, olha, você precisa de Deus. Você precisa estar na igreja. O Senhor, ele vai te curar. O Senhor, ele vai te abençoar. As pessoas, não, depois eu vou. Orgulho. Depois eu vou. Não, isso aí eu procuro um psicólogo, procuro um psiquiatra. Eu tomo um remédio aqui, alivia e pronto. Não estou dizendo que você não precise ir ao médico. Não. Isso aí é como eu já falei aqui também. Quando são os extremos. A pessoa também precisa dos médicos. Jesus diz que os sãos não precisam de médicos, são os doentes. Mas estou falando na questão que a pessoa, ela, ao invés de dar o braço a torcer, como se diz, de abrir mão, não. Ela se esquiva, ela não busca a presença de Deus. Porque eu tenho certeza, amados, que se você buscar Deus, você vai ter a sua vida abençoada. Então é um exemplo de orgulho. As pessoas procuram as pessoas erradas. As pessoas estão à procura de soluções, como o profeta Jeremias fala, em cisternas rotas que retêm as águas. As pessoas batem na porta de tantas pessoas, mas não batem na porta de Deus. Não estão na casa de Deus.
Por quê? Orgulhosos. Estão procurando locais e pessoas erradas. Ei, amados, a tua solução está em Deus. Ele é a saída para você. Então, Naamã, o erro dele aqui, o orgulho dele foi isso. Ele procurou as pessoas erradas. Segundo, ele pensou em pagar pela cura. Ele pensou em pagar pela cura. Quando ele teve ali, ele foi mergulhar no Rio Jordão, deu 7 mergulhos. Quando ele chegou diante de Eliseu, ele quis pagar. Ele quis dar dinheiro pelas bênçãos de Deus. Ei, meus irmãos, muito cuidado com isso. Você é pastor, você é um adorador do Senhor, que canta, você é uma pessoa que presta um bom serviço na igreja. Ei, Deus te deu, então você recebeu de graça. Então, não cobre por aquilo que você recebeu de graça. De graça você recebeu, de graça você dá. Porque as pessoas são orgulhosas. Quando é, meus irmãos, preste atenção, quando é, vou dizer aqui uma pessoa famosa, né? Porque tem que ser uma pessoa famosa. Quando é que um cantor famoso, um pregador aí que é muito conhecido na internet ou na televisão, vai pregar, preste atenção, vai pregar ou cantar em uma igreja humilde, em uma igreja simples, que não tem, digamos, nem 100 membros. Ora, 100, vou colocar aqui, não tem nem 50 membros. Nem 50, uma igreja simples, não tem condição financeira de bancar. Vou até falar aqui, se eu usar, um artista desse, porque, meu irmão, pastor que cobra para pregar e pessoa que cobra para cantar, meu irmão, você não é adorador, não. Não é pastor, não, você é artista. Está atrás de dinheiro, está atrás de cachê. Quando é que uma igreja dessas vai conseguir uma pessoa? 4 mil, olha, eu vou, mas é 4 mil reais. Eu vou, mas é uma oferta, meu irmão, oferta é do coração. Se a pessoa diz assim, uma oferta de 10 mil reais, não é oferta não, isso é cachê. Está se igualando com as pessoas do mundo lá fora. Cadê a humildade? Está reinando é o orgulho, está reinando é a soberba. Naamã quis pagar pelas bênçãos. Mas hoje em dia nós vemos que tem pessoas que cobram. Ei, meu irmão, cobra 4 mil, 5 mil reais para pregar uma noite numa igreja. Para cantar em uma noite numa igreja, depois você pega um avião, vai-se embora, nem lembra mais ali as pessoas que estavam. Muito cuidado. Felizmente isso existe. É uma triste realidade. Mas a Bíblia fala de pessoas que mercadejam a palavra, de pessoas que estão atrás somente disso aqui, não querem nem saber das pessoas. É o orgulho. Enquanto as pessoas não deixarem isso de lado, meus irmãos, as bênçãos vão ser retardadas. Então Naamã procurou a pessoa errada. Naamã quis pagar pelas bênçãos de Deus, pelos benefícios do Senhor, pela sua cura. De pessoas que vão para igrejas querendo receber uma cura, no caso de Naamã aqui, querendo receber uma cura e pagam por isso. Olha, você vai ser curado se você receber aqui o sabonete da bênção. Você vai ser curado se você levar aqui a vassoura ungida. Meus irmãos, pela fé. A palavra está sendo aqui ministrada. Deus está agindo aí na tua vida. Se eu estender a mão aqui, Deus abençoa você, não precisa colocar a mão na sua cabeça. Se você pela fé, se você crer pela fé, Deus está agindo aí na sua vida. Você não precisa pegar, tocar, ver algo. Você precisa crer. Então somente isso, crer. Se creres, verás a glória de Deus. Outra coisa que Naamã, o erro que ele cometeu por conta do seu orgulho, ele procurou se esconder do seu mal. Veja só, se você ler o texto, a sua tarefa de casa, todo domingo tem uma tarefa de casa, né? Se vocês estão fazendo a tarefa de casa, eu deixo aqui uma leitura, a tarefa de casa para vocês verem. Leia 2 Reis, capítulo 5, do 1 em diante, e você vai ver a questão de Naamã. Naamã, se você ver, ele pegou, quando ele foi a Eliseu, ele foi com mudas de roupa, ele praticamente ficou só com os olhos descobertos para enxergar lá o caminho. Porque quando ele chegasse em Israel, preste atenção, quando ele chegasse lá em Israel, as pessoas iriam reconhecer, nossa, ali é Naamã, ali procura saber quem é, não é? Procurava saber quem é. E ele queria esconder ali o seu mal, a sua lepra, para as pessoas elas não reconhecerem. Nossa, Naamã era o general, perfeito, um herói, agora está leproso. Naamã quis esconder o seu mal.
pessoa que é orgulhosa, ela esconde o mal. Mas olha, Provérbios 28:13 diz assim, que aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas que as confessa e deixa alcança misericórdia. Não adianta você pegar aí o seu pecado, pegar o mal que está afligindo, que está atingindo a tua vida e jogar para debaixo do tapete. Não. Pegar a sujeira e jogar debaixo do tapete, uma hora vai feder. Uma hora o odor vai subir. Então, não esconda esse mal. Se entregue diante do Senhor. Deixe esse orgulho de lado. Se você vem enfrentando uma luta, vem enfrentando uma dificuldade espiritual que você, com as suas próprias forças, você não consegue vencer, meu irmão, se coloca diante do Senhor, te ajoelha, faz uma oração. Senhor, eu não aguento, eu não consigo mais. Confesse o seu pecado. Confesse o seu erro. Coloque isso, lance isso diante do Senhor, porque Ele cuida de você. Agora você se jogar, se fizer como Naamã, querer esconder o mal, querer não aparecer ali com a lepra, meu irmão, Naamã era para chegar lá normal, com a sua roupa, que as pessoas nem iam chegar perto dele, para ele ser curado. Mas não, ele foi com orgulho no coração. Ele foi com orgulho no coração. Então, remova todo o mal da tua vida, para que as bênçãos, elas recaiam sobre você. Outro erro de Naamã, ele esperou honrarias. Naamã chegou diante de Eliseu, ele pensou que ia recebido com trombetas, ele iria ser recebido pelo profeta. Nossa, o general Ciro, e o profeta ia se ajoelhar. Não. Eliseu nem saiu da casa dele. Mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te no Rio Jordão 7 vezes, você vai ser curado. As pessoas esperam honras. Sabia que tem pessoas que não podem receber um elogio? Sabe? Porque senão fica igual o balão. Sabe o balão? O balão você pega bem sequinho, né? Aí você começa a soprar, aí ele enche, né? Tem pessoas que são assim. Não podem receber um elogio. Irmão, você é uma benção. A pessoa, né? Já começa a inchar. Não espere honrarias. Já foi dito aqui, Deus vai falar contigo novamente. Espere a recompensa de Deus. Deus é quem te recompensa. Deus é quem te abençoa. Não faz as coisas para o homem ver. Não faz as coisas para o teu patrão ver. Não faz as coisas para o teu pastor ver. Não faz as coisas, né? Você está na tua casa, não faz as coisas aí só porque a tua esposa está vendo, o teu esposo está vendo. Não. Faz quando não está ninguém em casa. Dá aquela limpa, não é? Lava, faz aquilo ali, é para a glória de Deus. Faz as coisas, não é? Uma pessoa, aqui em Fortaleza esses dias eu fiquei sabendo de um homem que está desempregado, pedindo aqui ajuda, pedindo aqui até um computador para a filha estudar em casa. E chegou uma pessoa e entregou lá o computador, deu para ele de presente. E a pessoa fez o correto. Eu nem sei se a pessoa é evangélica. Passou até no jornal aqui, passou na TV, dizendo que aquela pessoa entregou e nem se identificou. Pronto. É isso que é o correto. Jesus, ele diz, quando você der esmola com uma mão, a tua outra mão deve estar escondida. Você não deve transparecer aquilo. Olha, eu ajudei. Olha, quem mandou o computador foi a pessoa fulana de tal. Não. Não espere honrarias do homem. A tua honra, a tua bênção, manifestar na tua vida, vem de Deus. Tudo vem de Deus para a nossa vida. Então não espere honrarias. Esse foi mais um erro de Naamã. Ele esperou ser honrado. E nós temos aqui um outro erro de Naamã. Ele desejou a cura ao seu modo. Naamã chegou, ele pensava que ia ser feito um ritual, ia ser feito algo assim poderoso, que ele viesse a se tornar ali um homem aos olhos das pessoas, ser curado de uma forma esplendorosa. Não. Chega lá e mergulha no rio 7 vezes. Meus irmãos, quantas vezes nós queremos o agir de Deus ao nosso modo? Não, eu vou orar assim, dessa forma. Aí quando for amanhã, Deus ele vai agir. Depois de amanhã a bênção vai estar na minha mão. Senão, eu sou o vaso, Deus é o oleiro. Eu sou o servo, Deus é o Senhor. Não faça uma oração dizendo, eu determino aqui diante de Deus. Quem é que determina as coisas? É Deus. Deus é quem faz as coisas. Nós somos apenas servos inúteis.
Nós devemos fazer a nossa oração com humildade. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Não é colocar, Senhor, eu oro aqui, eu me revolto, eu determino aqui. Não, quem determina é Deus. É no tempo dele, na hora certa, Deus ele vai agir. Naamã esperou o modo dele ser curado. Quantos de nós queremos do nosso modo as bênçãos de Deus? Ah, Rafa, já passou 1 ano, 2 anos. A luta está grande, meu irmão. Mas permanece firme. Deus ele vai honrar a tua fé e teu esforço. Deus está forjando o teu caráter. Deus está agindo agora. Não desiste. Não olha para trás. Não olha para o homem. Olha para Deus. Te sustenta no Senhor. Te sustenta na fé. Que Deus ele vai te abençoar. Não é no nosso modo. É no modo de Deus. Porque a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Chegando ao final aqui do nosso estudo, nós temos aqui o resultado, a reconciliação que foi acertada. Reconciliação. Naamã, ele deixou aquele orgulho de lado. Como? Depois que ele recebeu aquela resposta de Eliseu, ali, através do seu servo, Eliseu foi embora. Naamã, ele foi embora. Mas o seu servo disse, Senhor, se ele não te pedisse algo pesado, o senhor não faria? Mas é algo tão assim, simples, tão básico, é só mergulhar. Não custa nada tentar, mergulhe lá. Naamã, ele deu ouvido aos seus servos. Preste atenção. Aqui são 2 lados. O modo da pessoa falar, porque não é aquilo que eu digo, é como eu digo. É como eu falo. É diferente de eu dizer assim, por favor, você pode só afastar um pouquinho para eu passar aqui? Olha o modo que eu falei. Outra coisa é, com licença, deixa eu passar aqui, por favor, deixa eu passar. Prestar atenção na diferença? Então, não é o modo como não é o que nós dizemos, é o modo como falamos. Então, tudo isso nós devemos prestar atenção. E outra coisa, Naamã deu ouvido aos seus servos. Naamã era o quê? General. E os seus servos? Naamã poderia muito bem, porque um servo troca, pega outro aí e manda matar, eu quero o outro. Porque Naamã, ali começou a ser quebrado o orgulho na vida dele. Ele deu ouvido aos seus servos, que a Bíblia não fala, mas ele poderia considerar como pessoas confiáveis, seus amigos. Ei, não é porque você tem uma posição elevada que você não deve dar ouvido àquelas pessoas que estão abaixo de você. Ei, pastor, só porque você é pastor, não pode dar ouvidos à tua ovelha, a um aconselhamento, a uma palavra, a uma orientação. Porque tem pessoas que querem estar no pedestal, querem estar aqui em cima, mas não querem descer. Naamã foi um exemplo disso. Naamã deu ouvidos aos seus servos e ali o orgulho começou a ser quebrado na vida dele. Realmente, se me pedisse algo pesado, algo mais forte, eu faria. Então, não custa nada tentar, eu vou mergulhar aqui. E Naamã começou a tirar sua roupa. Começou ali a ir. E ali, cada mergulho que ele dava era um orgulho. Era ali Deus quebrando o coração de Naamã. 7 vezes, vai, mergulha uma vez. Vai, mergulha outra vez. 7 vezes. 7 vezes Deus ali. Porque 7 vezes, 7 é o número da perfeição de Deus. E Deus transformou ali, Deus foi curando. A cura não foi só exterior, a cura foi interior na vida de Naamã. Porque Naamã, ele era um homem herói de guerra, mas ele era leproso. Agora, ele vai ser uma pessoa que o herói da guerra vai se tornar uma pessoa herói com relação à sua humildade. Porque ele foi quebrando mais um adversário que ele não estava conseguindo quebrar, que era o orgulho na vida dele. Então Naamã, ele deu ouvidos aos seus servos. E o resultado foi o quê? A sua cura. Ele foi curado, teve a sua saúde restaurada. E Naamã depois ele foi agradecer ali a Eliseu. Naamã voltou para as suas terras. Foi uma vitória na vida de Naamã. Se você quer receber a vitória também, quebre o orgulho. Deixe o orgulho ser cedido na sua vida. Desça. Porque quanto mais a matemática de Deus é incrível, é o contrário. Quanto mais nós, no reino de Deus, quanto mais nós descemos, mais nós subimos. E quanto mais nós queremos subir, mais nós descemos. Então eu devo descer, me humilhar, descer a casa do oleiro. Como João Batista ele diz, importa que o Senhor cresça
e que eu diminua. Seja assim. Não importa a tua posição social. Não importa se você ganha muito dinheiro ou pouco dinheiro. Sempre se coloque na humildade. Se coloque na dependência de Deus. Amém? Eu vou ler aqui mais um versículo, porque o exaltar é de Deus. Deus é quem exalta o homem. Deus abate o soberbo e exalta o humilde. Foi o que Deus fez com Naamã. Ele abateu, colocou Naamã lá embaixo. Depois Deus mesmo o exaltou. E nós vamos ler aqui um texto que está em Jeremias capítulo 9, versículo 23. Abre a sua Bíblia, é o último versículo que nós vamos ler para nós orarmos. Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24. Deus é quem exalta. Lembra de Mordecai, lá no livro de Esther? Mordecai era um homem humilhado, mas Deus o exaltou, Mordecai. Davi era apenas um simples pastor. Deus exaltou Davi. Lembra de Ana? Ana era uma mulher humilhada por sua adversária Penina, mas Deus honrou Ana. Então, vamos nos colocar na humildade, na dependência de Deus. Jeremias 9, 23 vai falar o seguinte: o orgulhoso, se você quer a bênção de Deus, seja humilde. Então vamos ler esse texto aqui que tem tudo a ver com a lição. Orgulho retarda as bênçãos. Vamos vencer isso em nome de Jesus. Versículo 23 de Jeremias capítulo 9. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto: em me conhecer, em saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Deus se agrada de quê? Deus se agrada em que nós venhamos a conhecê-lo. Deus se agrada e reconhecemos que Ele é o Senhor que faz misericórdia, juízo e justiça na terra, porque tudo vem dele. Não devemos nos gloriar, ficarmos soberbos, presunçosos, orgulhosos, na força, na sabedoria, na riqueza. Não, se gloriar no Senhor, porque tudo vem dele para a nossa vida. Amém? Esse foi o nosso estudo de hoje. O orgulho retarda as bênçãos. É mais um gigante a ser derrotado, mais um gigante a ser vencido, que nós vamos vencer em nome de Jesus. Chegando ao final de mais um estudo bíblico, nós vamos, semana que vem, para a quinta lição. Também vai ser uma grande bênção. Cada domingo tem sido uma grande bênção. Você deixa o seu comentário no nosso chat do YouTube. Você deixa também o seu comentário no nosso WhatsApp. Você participa, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Você que está pela rádio, você que está pelo YouTube. Um abraço a todos vocês. Um excelente domingo na presença do Senhor. Lembrando que hoje, 6h30 da noite, tem culto da família. E para nós encerrarmos, nós vamos orar. Liberar a bênção de Deus sobre a sua vida. Feche os seus olhos e ore conosco em nome de Jesus. Senhor, aqui estamos na tua presença. Aprendemos, meu Senhor, com relação a nós sermos humildes. Não darmos lugar, Senhor, não darmos vazão ao orgulho, à soberba, à presunção. Mas nós devemos, Senhor, nos humilhar. Devemos, Senhor, nos humilhar diante da tua presença, porque o Senhor, ao seu tempo, nos exalta. Nos faz esperar em ti. Não fazer como Naamã, Senhor, cometer os erros dele, esperar honrarias, ser curado ao nosso modo, meu Deus. Procurar pessoas erradas, não. Devemos ir direto ao Senhor, que tu tens as saídas para a nossa vida. Tu tens a solução. Tu tens, meu Senhor, a bênção para nós. Nos faz, Senhor, com que o orgulho, com que a soberba seja quebrada em nossa vida e que nós possamos ser pessoas humildes, pessoas, meu Deus, que reconhecem nosso erro e que nós avançamos e que nós, meu Senhor, progredimos para a vitória em Cristo Jesus. Libera a tua bênção, meu Deus, sobre todos que estão nos ouvindo. Cada pessoa que está na sua casa, que está no seu lar, que está, Senhor, no seu trabalho, onde estiver uma pessoa nos ouvindo, eu te peço a tua bênção sobre todos. Receba a bênção de Deus, receba o fluir do Senhor sobre a sua vida, receba a paz do Senhor, receba a cura, receba a bênção em nome de Jesus. E você que crê, diga amém e amém. Deus abençoe na paz e na graça do Senhor Jesus. E até o próximo domingo. Não perca, a partir das 9 horas da manhã, nosso culto matinal de consagração, que nós vamos aqui para a quinta lição de 13 lições. Vamos para a quinta com o tema Derrubando os Gigantes da Alma.
Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja sobre a sua vida, e você que crê, diga amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Colabore com a Rádio Caná da Galileia. Envie sua oferta para a Caixa Econômica Federal, Agência 4030, Operação 013, conta 1840, dígito 2. Oferte também pelo PagSeguro. Clique no link em destaque no site da rádio. Preencha os dados e envie sua doação. Contamos com sua ajuda financeira. Que Deus te abençoe.